o tanto que der. Então vamos lá, pessoal, a gente vai dar início à nossa aula. A gente vai trabalhar hoje com exercícios de polinômio. A gente viu polinômios na última aula. E aí hoje eu quero trazer algumas resoluções para a gente enfatizar um pouco mais aí como que resolve, né, esse conteúdo. Eu acredito que no final da aula, vai dar tempo sim, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo alguns exercícios que eu deixei para vocês nosso último encontro deste conteúdo, tá? Então vamos lá. Então o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é esse aqui. Esse exercício diz assim, ó, dado que p de x é igual a 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 7x mais 1, ele pede para nós calcularmos o valor de P0, P1, P de menos 1 e P10, tá? Então, como que nós vamos fazer esse cálculo? Toda vez que for preciso, que for necessário fazer o cálculo de valores nesse formato, né? O que a gente faz? Vamos calcular cada um deles de forma separada, tá? Então, nós vamos calcular agora o P0, vamos começar por ele, tá? E quem que seria o P0? O P0 é eu pegar a minha função, meu polinômio, e colocar o zero no lugar da variável x. Então, substituindo o valor zero aqui, nós teremos, ó, 2 vezes zero ao cubo, mais 5 vezes zero ao quadrado, vou tentar aumentar a letra, tá? Mais 7 vezes zero, mais 1, tá? Esse aqui dá zero, esse aqui dá zero, esse aqui também dá zero, então, dando zero, o resultado é 1, certo? Aí aqui a gente já poderia descartar a letra D e a letra E, tá bom? Ficaria uma dessas três aqui como corretas. Vamos fazer a segunda agora, é o P de 1. Quem seria o P1, né? O P do dígito 1 é eu colocar o 1 no lugar da variável x. Então, nós teremos 2 vezes 1 ao cubo, mais 5 vezes 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1, mais 1. E agora é só multiplicar, resolver potência, multiplicar e depois somar, tá bom? Então, façamos isto. Olha só. 1 ao cubo é 1, então vai ficar 2 vezes 1, mais 1 ao quadrado é 1. 7 vezes 1, a gente vai repetir, né? Vamos primeiro, agora, resolvemos primeiro a potência, agora vamos multiplicar. Multiplicando, nós teremos 2, mais 5, mais 7, mais 1. E aí, somando todo mundo aqui, 2 mais 5, 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 1, 15, tá? Então, aqui nós chegamos ao final, e aí nós podemos descobrir que a letra C é falsa, tá? E aí, se a gente calcular o próximo, a gente vai saber qual das duas é correta. A gente está vendo aqui quem é correta, mas seguindo os passos é assim, tá? E aí nós vamos calcular o P de menos 1. Quem é o P de menos 1? Eu venho aqui e substituo menos 1 em todas as variáveis x que aparecem no meu polinômio, tá? Lembrando que a gente tem que resolver primeiro as potências, depois as multiplicações e, por último, a soma, tá? Então, vamos lá. Menos 1 ao cubo é menos 1, então fica 2 vezes menos 1, mais 5 vezes menos 1 ao quadrado é 1, mais 7 vezes menos 1, vou repetir, né, porque a gente vai resolver primeiro a potência, e agora vamos resolver a multiplicação. Multiplicando, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 5 vezes 1 dá 5, menos, né? 7 vezes menos 1 dá menos 7, mais 1. Fazendo o cálculo aqui, menos 2 mais 5 dá 3, 3 menos 7, ó, esses dois aqui, ó, vai dar 3 positivo, menos 7 mais 1 dá menos 6, subtraindo então dá menos 3. Aí a gente acabou aqui a continha, então podemos concluir que a letra A é falsa, logo letra B é a alternativa correta, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tá de boa. Tranquilos, né? Então, é assim que a gente faz para poder resolver. Ah, professor, beleza, tá? Mas suponha que eu não possa marcar, eu tenho que mostrar o cálculo. Como que eu faço isso? Faz da seguinte maneira, pessoal. Vamos lá calcular o P10, né? Ou P do dígito 10. Isso aqui vai ser 2 vezes 10 ao cubo, mais 7 vezes 10 ao quadrado, 5, na verdade, né? 5 vezes 7 ao quadrado, mais 7 vezes 10, mais 1.
E é só multiplicar. Ó. 10 ao cubo é 1.000, né? Então vai ficar 2.000. 5 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 5, 500. 7 vezes 10, 70. E aí é só você somar. 2.571. Esse aqui é bem fácil, só que não ia adiantar você fazer ele, ó, porque ele se repete aqui, ó, em todo mundo aqui. Então, por exemplo, esse cálculo, no caso de marcar, seria inútil, tá? Para falar a verdade, esses primeiros aqui são os mais úteis para a gente poder chegar na conclusão do qual é o resultado correto, tá? O último, ele é igual para todo mundo, ó, você percebe aqui, ó. Então, se você calcula ele, não vai fazer diferença, porque a gente já sabe que todo mundo é sempre o mesmo valor, tá? Bom, então, calcular, substituir valores em polinômios é você jogar assim. Joga-se o valor no polinômio e descobre, né, fazendo contas, qual é o valor de cada um deles. Vai ser fácil ou difícil? Depende. Nesse caso aqui, vocês viram que é fácil, porque você tem números pequenos, a gente tem potências tranquilas, e não tem raiz, não tem divisão, tá? É só potência, multiplicação e adição, só isso. Mas, claro, esse polinômio em si é tranquilo, se a gente tivesse funções um pouco mais complexas, tá? Como trigonométricas, aí seria um pouco mais chato, um pouco mais difícil de ser feito, tá? Mas, claro que, digamos assim, quem está afiado aí nas contas consegue fazer de forma tranquila, tá? Mas sempre vale ressaltar. Tem como complicar, e vamos ver se a gente acha alguma questão aqui que complica um pouco mais a nossa vida para a gente, claro, né? Saber como que a gente faz isso aqui. Vamos pegar outra questão aqui, agora uma questão que fala sobre raízes de polinômio, que é aquela questão de a gente resolver aquela equação igual a zero, tá? Então vamos lá. Vamos tentar chegar aqui a um resultado legal. Bom, essa questão diz o seguinte: se uma das raízes desse polinômio aqui, pessoal, ó, se uma das raízes desse polinômio aqui é 2 e o P de 1 é 9, ele quer saber quanto que vale A elevado a 5 e menos 4B. Então, aqui a gente tem que fazer 3 cálculos, né? Essa questão, ela tem essa parte particular, nós vamos fazer 3 cálculos, uma que é a questão da raiz ser 2, o segundo é o P1 ser igual a 9, e o terceiro é a gente só multiplicar isso aqui, né, fazer a potência, depois subtrair, multiplicar e depois subtrair o resultado. Como que nós vamos fazer isso? De uma maneira bem legal, a gente vai ter que fazer aqui algumas continhas, mas vamos lá, vamos para o procedimento. Então vamos começar pela raiz. Ó. Deixa eu novamente tentar aumentar um pouco minha letra, que é pequenininha, né? Então, vamos fazer assim. Ó. Quais são as informações que nós temos? Nós temos que, primeiro, 2 é raiz da nossa função. Se o 2 é raiz da nossa função, isso significa dizer que o P do número 2 é igual a 0, tá? E, consequentemente, se o P de 2 é 0, isso significa dizer que o 2 elevado a 4 menos 8 vezes 2 elevado ao quadrado mais A vezes 2 mais B, isso aqui tem que ser igual a 0, tá, gente? Ou seja, se eu coloco o número 2 dentro do meu polinômio, se ele é uma raiz, então ele anula meu polinômio. Então, meu polinômio fica igual a 0. Então, eu vou substituir aqui os valores. Ó, 2 à quarta é 16, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 8, 32. Eu repito o A, né? A vezes 2 é 2A, e aí o B eu faço somente repetir, tá? Igual a 0. Aqui nós temos uma equação normal. Então, o que a gente vai fazer? Deixar letras de um lado, 2 mais B vai ficar aqui, e vamos passar os números para o outro. Então, o 32 passa positivo e o 16 negativo. Efetuando aí a subtração, 32 menos 16 vai dar 16, tá? Então, eu sei que 2A mais B é igual a 16. Essa informação eu vou deixar aí guardada aí e vamos para o próximo item. Ó. P1 é igual a 9. Então, vamos aqui. P1 é igual a 9. O que significa P1 ser igual a 9? No lugar agora de colocar o 2, eu vou colocar o 1. Ó. Então, nós teremos 1 à quarta menos 8 vezes 1 ao quadrado mais A vezes 1
mais B, e isso aqui é igual a 9, tá? Essa é a diferença entre esses dois, tá? Posso fazer o cálculo, 1/4 é 1, 1² é 1, então vezes 8 vai dar 8, e repito o restante, ó. 1 menos 8 dá menos 7, e depois nós vamos passar para o outro lado. Passando o 7 para o outro lado, vai passar somando, e aí 9 mais 7, 16. Então a gente sabe que o 2A mais B é igual a 16, e o A mais B é igual a 16 também. Né? Então os dois, ambos, né, no caso, serão iguais a 16. Pronto. Fizemos isso aqui, agora nós vamos resolver o sisteminha. Como assim o sisteminha, professor? Nós vamos fazer isso aqui, ó. 2A mais B é igual a 16, e eu sei que A mais B tem que ser igual a 16, certo? Olha só, então, nós vamos usar o método da subtração aqui. 2A menos A é A, B corta com B, 16 corta com 16, então o A é igual a quanto? A 0. Então a gente já viu aqui que o A vale 0, logo o B vale 16, certo? Porque 16 mais 0 é 16. Então a gente acabou aí calculando, né, o A e o B dessa maneira. Acabou a questão? Não, só falta uma única coisa, que é resolver esse cálculo aqui, ó. Portanto, agora para finalizar, tá? E aí vocês vão ver que é bem tranquilo. Portanto, nós temos o quê? Que A elevado a 5 menos 4B, 4 vezes B, é igual a 0 elevado a 5 menos 4 vezes 16. Ora, 0 elevado a 5 é 0, e 4 vezes 16, 64. Portanto, o resultado final dessa conta, desse cálculo, é menos 64, alternativa A. Viram como é tranquilo? Né? Vejam que assim, né? Eu consegui até fazer bem bonitinho. Percebo que eu até separei aqui, ó. Fizemos um cálculo, tá? Esse cálculo nós não chegamos a um resultado numérico final, a gente tem uma expressão. Fizemos um outro, chegamos a uma outra expressão, e a partir dessas duas expressões, nós mostramos o sistema de equações que a gente estudou no segundo bimestre, tá? Resolvemos o sistema de maneira bem tranquila, bem suave, porque não é um sistema difícil. Chegamos aqui ao final da questão, tá? Só que sempre lembre-se, nem toda questão já chega direto no resultado. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisinha a mais, como vocês viram, tá? Essa questão aqui, a gente, além de ter feito todo o cálculo aqui, a gente teve que fazer mais um cálculo para poder chegar no resultado final, tá certo? Vocês querem que eu envie para vocês essas respostas aqui? Lá no grupo? Deixa eu pegar aqui a... Sim. Deixa eu mandar lá no... Eu vou mandar naquele outro grupo, tá? Que é só a gente, sem os outros professores. Eu já vou enviar da questão 1 aqui. E o da questão 2. Bom, vamos fazer mais questões, né? Desse mesmo conteúdo. Deixa eu pegar aqui. A gente fez aí já... Vamos pegar a tarefa complementar agora. Deixa eu ver se tem alguma... Beleza. Vamos fazer essas duas aqui. Bom, o que diz essa outra questão aqui pra gente, ó? A primeira questão aqui, ela fala o seguinte, ó, os polinômios f de x igual a 5x² menos 7 menos x mais 7 e g igual a ax² mais bx mais 5, né? Com a e b constantes e com gama
esqueci o nome dessa letra grega, eu acho que é delta. É delta, o delta minúsculo, tá? E com delta, o grau da soma, né, dos dois números. Considere as afirmações a seguir, tá? Vamos lá. A primeira afirmação diz que o grau dos polinômios que vai resultar é 2. A segunda afirmação diz que o grau é 1 e a terceira afirmação diz que o grau é 0, seguindo essas restrições aqui. Então, vamos lá, né? Vamos contemplar um pouquinho o que é o grau de um polinômio, que a gente viu na aula passada. Pessoal, quando a gente tem um polinômio, vamos pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, 5x ao quadrado menos x mais 7, tá? O grau do polinômio, você pega o que tiver o maior expoente, tá? Nesse caso aqui é o 5x ao quadrado, e o expoente, esse carinha aqui, ó, é o grau do polinômio. Então, o grau do polinômio é polinômio. O grau do polinômio é justamente o maior expoente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o grau desse carinha aqui é o grau 2, e o desse carinha aqui também é grau 2, tá? Aí tá dizendo o seguinte, ó. O grau vai ser 2 se da soma, a gente vai somar os dois. Primeiro vamos somar. Vamos ver que é. Vamos ver como que faz. Quanto que dá f de x mais g de x, tá? Então a gente vai somar isso aqui e vai dar o seguinte, ó. 5x ao quadrado menos 7, menos, toda hora eu falo 7, menos x mais 7. E aí eu vou somar com o segundo polinômio, ax quadrado, mais bx, mais 5, tá? Aí eu vou fazer esse com esse, tá bom? Então vai ficar 5 mais a, porque a gente não sabe o valor de a ainda, e coloca aqui x quadrado, tá? Menos x com mais bi, com bx aqui, nós vamos ter aqui, ó, mais, ó, menos 1 mais b. Eu estou colocando os coeficientes só dentro do parênteses. E no caso do 7 e do 5, a gente pode somar direto, que dá 12, porque a gente sabe os valores deles. 7 e 5 a gente sabe somar. Mas não podemos somar o 5 com o a, porque a gente não sabe o valor de a, e nem o menos 1 daqui, o menos x com mais bx, porque a gente não sabe o valor de b. Essa vai ser a ideia que a gente vai ter que levar em consideração. Esse aqui, gente, ó, é o resultado. Deu um resultado um pouco feinho, porque a gente tem aqui as letras A e B. Mas se a gente soubesse quanto que vale o A e o B, a gente poderia substituir e chegar no resultado. Vamos para as afirmações que a questão fala para a gente. Ó. Primeiro, ela diz para a gente que o grau do nosso polinômio vai ser 2 para valores diferentes de menos 5. De fato, ó, aí a gente vai verificar o seguinte. Ó. Primeiro, o grau é 2, tá? Se o a é diferente de menos 5, né? Vamos lá. Quando é que o grau não vai ser 2 nesse polinômio? Se o x ao quadrado aqui for zerado pelo o termo que está com ele. Então, a gente tem que ver o seguinte, ó. O a, 5 mais a, tem que ser o quê? Igual a 0, tá? Para que ele seja o quê? Para que ele seja 0, tá? Então, quanto que vale o 5a mais 0? Significa que o a tem que ser igual a quanto, gente? Tem que ser igual a, você passa para o outro lado, menos 5. Então, isso significa dizer que se o a é igual a 5, então fica 0x quadrado, tá bom? Ou seja, o grau é diferente de 2, tá bom? Ou seja, para o grau ser igual a 2, o a tem que ser diferente de 5. De fato, de menos 5, na verdade, né? E de fato, a gente viu que ele tem que ser diferente de 5, porque se for 5, o grau fica diferente de 2, fica menor do que 2. Logo, essa aqui ela é verdadeira. E a letra B, se essa é verdadeira? A gente sabe aqui que não é, né? Nem a letra B nem a letra A, e basta a gente verificar. Está dizendo que o grau vai ser 1 se o x for igual a menos 5, tá? E se B for diferente de menos 1. Ora, então vamos testar a afirmação 2, tá? O delta igual a 1. Se o grau for igual a 1, vamos ver o que acontece. A gente sabe que se o grau for igual a 1, a gente tem que o a é igual a menos 5. Então vai ficar, ó, 5 menos 5, né? Porque o a é menos 5, x quadrado, mais menos 1. Aqui o b pode ser qualquer número, tá? Eu vou colocar o 2 aqui, só para a gente dar um teste, mais 12, tá bom? Ele disse que tem que ser diferente de menos 1, eu vou colocar o 2. Na verdade, eu vou colocar
O 1, na verdade. Vou colocar aqui o 1 no lugar desses dois aqui, tá? Só para a gente sentir a diferença que vai dar essa questão. Então, vamos lá ver quanto é que dá. Esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, e o resultado vai dar quanto? 12. Ou seja, ó, esse grau aqui é igual a 0, não é igual a 1. Isso significa dizer o quê, gente? Para que o grau seja igual a 1, o B, tá? O B tem que ser diferente de 1 e não de menos 1, tá bom? Porque eu coloquei 1 aqui e deu 0. Eles não tiveram essa preocupação. Logo, essa afirmação aqui, ela é falsa, tá? E na letra, no número 3, mesmo procedimento, ó, que a gente já fez esse cálculo. Se o B for igual a menos 1, vai dar menos 1, que vai dar menos 2, tá bom? Se o B é menos 2, esse A é 0, vai dar 0 aqui, o nosso polinômio vai ficar menos 2x mais 12. Só que aqui, ó, o grau desse carinha aqui é 1 e não 0, tá? Então, nesse caso, essa também é falsa. Estudar o grau de um polinômio é você observar, pessoal, qual é o valor, tá, do maior expoente. Então, a gente precisa garantir que o maior expoente esteja funcionando. Alguma dúvida até aí? Olha, gente, é só um pedido, tá? Vocês não estão com a câmera ligada. Eu não quero ter que tirar vocês da aula. Ainda mais que é aula de exercício. Daqui a pouco a gente tem aula de física. Aí vocês retornam, não ligam a câmera. Tenho que expulsar vocês de novo. Tá bom? Vamos ligar a câmera aí. Algumas pessoas já comunicaram a Nilza que não usam câmera por causa de, sei lá, motivos diversos. Mas você que não tem essa desculpa, liga a câmera para não precisar expulsá-los, tá? Lembre-se que eu estou usando uma tela bem grande aqui e eu consigo vê-los, tá? Então, vocês ficam desse lado aqui, eu viro o rosto para cá e eu vejo vocês. E aqui na minha frente, aqui está o celular filmando eu. E aqui está a tela, tá? Então, por isso que às vezes eu olho para o lado aqui para ver vocês. Certo? Então, quebra esse galho aí para eu não precisar expulsá-los. Vou mandar também essa resposta aqui lá no grupo. Questão 3 aí. E vamos para a próxima questão, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra questão. Olha só. Essa questão aqui é interessante porque ela trata de alguns conceitos. 3 conceitos, na verdade. Ela pede para nós calcularmos o grau, o termo independente e a soma dos coeficientes desse polinômio aqui de grau 3, tá? E aí nós vamos recorrer a um artifício mais simples do nosso cálculo. Deixa eu mostrar aqui para vocês essas observações. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar na apostila, porque tá bem bonito, tá bem comprimido, e aí a gente consegue fazer tudo direto, tá? A gente viu isso na aula passada. E aí já vou usar isso aqui como regra para nós. Olha só. Gente, quando a gente quer saber o valor numérico, o zero e o termo dependente, a soma dos coeficientes, a gente faz o seguinte. Vamos começar pelo grau, tá? Qual é o grau do nosso polinômio? O grau do polinômio, gente, é o maior grau que o polinômio vai ter. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar o maior grau, tá? O maior grau aqui, que é o x elevado a 5, só que eu tenho que observar que também está elevado ao cubo, tá? Então, para calcular o grau, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa é o grau. A gente vai pegar esse x à quinta e nós vamos elevar ele ao cubo. Professor, mas tem outras coisas aí no meio, por que você não vai usar? Porque é o seguinte, o grau é regido pelo maior expoente, então eu não preciso verificar de todo mundo, só preciso verificar do maior. Então eu vou fazer uma potência de potência, tá? Se não tivesse esse 3 aqui em cima, era o 5, o grau vai ser o 5. Mas como tem a potência, eu tenho que fazer aqui uma potência de potência. Potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes,
5 vezes 3, 15, tá? Então fica x elevado a 15, isso significa dizer que o grau vai ser igual a 15, tá? Esse é o grau do nosso polinômio. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, ó, x à quinta mais x mais 5x menos 4, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente deveria fazer, ó. Nós deveríamos fazer isso aqui, ó, 5x menos 4x, deixa eu ver aqui, mais 5 menos 4, né? Mais 5x menos 4, a gente ia ter que pegar esse polinômio e multiplicar por ele mesmo, tá? Menos 4 aqui, e multiplicar por ele mesmo de novo. Ou seja, a gente tem que fazer esse produto aqui, fazer a distributiva e tal, depois distribuir todo mundo. Fazer muita conta. A gente não precisa fazer isso, porque existem regras que vão facilitar a nossa vida. O do grau é só você pegar o maior e verificar qual que é o maior. O segundo passo é o termo independente. Como que eu faço o termo independente? Vamos procurar aqui, ó. Esse aqui é a soma dos coeficientes. Então, não é esse que eu quero agora. Vai ser o próximo, né? A gente quer os termos independentes. Como que eu faço o termo independente? O termo independente é calculado com P de zero. Ou seja, eu vou pegar aqui meu cálculo aqui, ó. Termo independente. Então, vamos aqui e faço isso aqui, ó. 0 à quinta mais 5 vezes 0 menos 4 elevado ao cubo. Só um detalhe, tá, gente? A gente já poderia cancelar essas três aqui e fica somente a C ou a E, tá? Aí aqui, opa, aqui não é 13, né? Aqui é 3. E aí eu resolvo o seguinte cálculo. Corto esse com esse, que é 0, e fica menos 4 ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 4 ao cubo é 64, tá? Então a alternativa correta seria a letra C. Prova de marcar, acabou aí, você não precisa fazer mais nada. Porém, para a gente, né, para os nossos conhecimentos, nós vamos calcular aqui a soma dos coeficientes, que é usando o P de 1. Ou seja, para a soma dos coeficientes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o 1 no lugar do x. Então vai ficar 1 à quinta mais 5 vezes 1 menos 4 ao cubo. Vamos resolver aqui dentro, vai ficar 1 mais 5 menos 4 elevado ao cubo, e 1 mais 5, 6, menos 4, 2, 2 ao cubo, 8, tá? E aí nós chegamos ao resultado das nossas três perguntas aqui. Grau, termo independente e soma dos coeficientes. Grau, você observa o maior expoente, se tiver mais elevado, aí você multiplica, tá? Se nós temos o termo independente, nós fazemos x igual a zero. Tá? Não é a função igual a zero, é o x que é igual a zero. E para o termo, a soma, na verdade, dos coeficientes, nós fazemos o P de 1. Nós substituímos 1 no x e fazemos o cálculo aí com o 1 no lugar do x, tá? Simples assim. Chegamos aí ao final dessa continha. Vamos para o próximo aqui. Deixa eu pegar aqui do lado. Deixa eu ver se eu encontro mais um. Tá, a gente vai fazer mais uma questão aqui para a gente poder encerrar. E aí, aula de física também comigo. Vamos lá. Vamos fazer uma aqui que vai dar um pouco de trabalho, né? De conta. Que é mais legal quando dá trabalho, né? Deixa eu salvar essa aqui também. Tá? Essa é a questão 4 que a gente fez hoje. Mandar aqui no grupo. E aí nós vamos finalizar com essa questãozinha aqui, ó. Pronto. Se a expressão algébrica x ao quadrado mais 9 se escreve identicamente, ou seja, né, igual, como a vezes x mais 1 ao quadrado, mais b vezes x mais 1 mais c, onde a, b e c são valores reais. Ele quer saber quanto que vale o a menos b mais c. Como é que eu consiga fazer isso aqui? Porque parece ser gigantesco, tá? Vamos lá fazer esse trem aqui. Bom, então o que a gente vai fazer? Se eles são idênticos, tá? O que eu vou pegar aqui para a gente estar fazendo? Eu vou reescrever essa conta, tá? Eu vou reescrever ela e vou igualar com esse aqui. Então vamos reescrever essa continha aqui.
Então, nós temos o seguinte, ó. Primeiro passo, eu tenho que A multiplica x mais 1 ao quadrado, mais B que multiplica x mais 1, mais C. Vamos resolver primeiro aqui o produto notável, ou seja, A que multiplica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer distributiva aqui. Distributiva, bx mais b mais c. A gente sabe que isso daqui não vai ter um resultado numérico por enquanto, tá? Só no final que vai ter, porque a gente não sabe as letras. Vamos fazer algumas substituições. Primeiro distributiva, aqui, claro, né? Vamos tirar todos os parênteses. E aí nós vamos ter ax quadrado mais 2ax mais a, tá? Distribuindo a vezes x quadrado, x quadrado. A vezes 2x, a 2 vezes ax. E a vezes 1, a. Vamos repetir o restante. E por final, nós vamos usar um artifício matemático que é, tá vendo que aqui o meu polinômio, né? Olha, vamos olhar para cá. Ele sempre faz, ó, x quadrado, depois x, depois um número independente. Então nós vamos fazer isso aqui, tá? Nós vamos separar o x quadrado. No caso, só um termo tem x quadrado. Nós vamos separar agora os que tem x. No caso, tem 2 termos com x, somente com x, que é o 2a x e o bx. Aí eu vou colocar os dois juntos e colocar o x aqui fora para ficar bonitinho. Mais o termo independente. Os termos independentes são o a, o b e o c. Então vai ficar aqui a mais b mais c, tá? Tudo isso aqui acabou agora. Porém, ele diz pra gente que esse carinha aqui é idêntico a esse carinha aqui. Ou seja, né? Daí, eu sei que minha conta ax quadrado mais 2ab, 2a mais b, x mais abc é igual a x quadrado menos 9. Eu comparei aqui o mais 9, tá? Comparei, eles têm que ser iguais. Então eu tenho que, o seguinte, o a, pessoal, ele precisa ser igual ao carinha que está aqui com o x quadrado. O 2a mais b tem que ser igual a alguém daqui que não aparece. Quem é esse alguém? E o bc aqui, o a mais b mais c, tem que ser igual a 9. Então a gente vai comparar esses valores e resolver. Ou seja, né? Logo, eu tenho que, diretamente ligando, o a precisa ser igual a 1, porque ele é comparável com o cara que está multiplicando o x desse lado, x quadrado, então é 1, tá? Não aparece é 1. No caso do 2a mais bx, observe que não tem x desse lado, então o x sozinho, então significa que o 2a mais b precisa ser igual a 0, tá? Porque não aparece ninguém, então é o 0. E por fim, o a mais b mais c precisa ser igual a 9. Temos aqui as 3 equações, e aí é só a gente substituir, ó. Se a gente substituir essa nessa daqui, nós vamos ter que 2 vezes 1 mais b é igual a 0, passando o 2 para o outro lado, então b vai ser igual a menos 2. Aí se eu substituir esse valorzinho aqui nessa última equação, nós vamos ter que a mais b mais c é igual a 9, o a vale 1, o b vale menos 2, igual a c. Mais c igual a 9. 1 menos 2 dá menos 1. Passando para o outro lado, o menos 1 vai passar somando, então c vai ser igual a 10. Acabou a questão? Não. Ele pede para a gente fazer a menos b mais c. Então, portanto, fazer aqui em cima, tá? Então, daqui, vem para cá. Portanto, não é legal a gente fazer assim, tá, gente? Fazer essas ligações assim, porque fica bem feio, tá? Mas, em termos da explicação aqui, vai ser útil. Então, somando, né, os três, ó, a menos b mais c, só substituir, o a vale 1, o b vale menos 2, entre parênteses, porque já tem o menos daqui, mais o c que vale 10, tá? Então, aqui somando, vai dar 1 mais 2 mais 10, o resultado é 13, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, 13. Dúvidas? Bem tranquilo, né? Eu vou estar encerrando a gravação agora. Em seguida, eu vou estar fazendo a chamada para a gente poder